Campo elétrico e as linhas de força. O que são linhas de força, na verdade? As linhas de força são linhas que representam o comportamento do campo elétrico em torno da carga. Então, se eu pegar aqui, toda vez que eu representei a carga, eu fui traçando um monte de linhas que mostrava como que seria o campo elétrico em cada um dos pontos. Então, as linhas de força são linhas, não são vetores, são linhas que representam o comportamento do campo elétrico em torno de toda a carga. Então, por exemplo, quando eu vejo linhas de força, eu consigo saber qual é a direção do campo elétrico e o sentido. O sentido dele vai ser o mesmo sentido das linhas de força. E a direção dele é sempre tangente às linhas de força. Como a linha de força aqui está reta em uma carga só, o campo elétrico também vai estar sobre essa reta, que a tangente de uma reta é a própria reta, ok? Então, as linhas de força é uma forma de representar o campo elétrico em torno de toda uma carga. Se não tivesse as linhas de força aqui, e eu quisesse, por exemplo, saber qual é o campo elétrico neste pontozinho aqui qualquer, o que eu teria que fazer? Traçar uma reta que passa por essa carga e este ponto no espaço qualquer. Aí eu vou saber a direção do campo elétrico. Se eu já tenho a linha de força desenhada, basta eu saber qual é a direção da linha de força, que eu vou saber qual é a direção deste campo elétrico. Então, as linhas de força, elas são linhas que representam o comportamento do campo elétrico em torno de um corpo eletrizado. Ok? Então, falando novamente, eu não vou escrever porque vai estar gravado aí no vídeo, né? As linhas de força são linhas que representam o comportamento do corpo elétrico em torno das cargas. Característica das linhas, elas nunca se cruzam, viu? Linhas de força nunca se cruzam. E aí as linhas de força da representação de uma carga só positiva é desta forma, e uma única carga negativa, a representação é convergindo para a carga negativa. Só que a gente só viu linhas de força em um único corpo, eletrizado no espaço. E se eu tiver dois corpos ou mais eletrizados no espaço, como é que ficariam essas linhas de força, como é que ficariam essa representação? Então, olha só, se eu tiver duas cargas, por exemplo, uma positiva e a outra negativa, os campos elétricos delas vão interagir, fazendo com que tenha força elétrica nelas, né? Mas o campo elétrico que a gente vai enxergar no espaço vai ser uma combinação dos dois campos elétricos. Se a gente perceber aqui, o que estava acontecendo com as linhas de força? Saindo da carga positiva. Mas à medida que elas estavam saindo da carga positiva, elas foram atraídas pela carga negativa, fazendo com que ela tivesse uma trajetória curvilínea e indo em direção à carga negativa. E aí as linhas de força acabam tendo esta configuração. Ok? Legal. Essas configurações de linha de força facilitam pra caramba para a gente para identificar qual que é a direção e sentido do campo elétrico em cada ponto no espaço. Então, por exemplo, eu vou marcar alguns pontos no espaço aqui com estrelinha. Eu vou marcar este ponto no espaço, este ponto, esse ponto. E eu quero saber informação do campo elétrico gerado em cada um desses pontos. Em cada um desses pontos, eu sei que, na verdade, eles vão estar ação de quantos campos elétricos? 2, porque cada carga gera o seu. Mas eu sei que o campo elétrico ele é sempre tangente às linhas
de força. Então, se eu tenho uma linha de força representando o campo elétrico passando nessa trajetória aqui, da estrelinha mais no alto, eu posso falar que o campo elétrico aqui vai ser tangente a essa linha de força. Então, olha lá, o campo elétrico em cada ponto aqui da representação vai ser sempre tangente às linhas de força. Então, as linhas de força, elas servem para quê? Para me dar orientação sobre a direção e sentido do campo elétrico gerado em torno de uma ou mais cargas. Ok? Beleza? Alexandre, teria outra forma de eu determinar o campo elétrico? Se, por exemplo, não tivesse as linhas de força sendo representadas, o que ia acontecer? Eu ia enxergar, por exemplo, que a carga negativa neste ponto elétrico ia gerar um campo elétrico nessa direção. Sim? E no sentido de estar entrando. E a carga positiva ia gerar um campo elétrico nesse ponto para algo voltado para cima. A direção que passa por essa carga e este ponto. Foi? De tal forma que o campo elétrico resultante neste ponto vai ser esse rosinha, que é a somatória dos dois campos elétricos gerados por cada uma das cargas. Então, quando eu não tenho as linhas de força, eu tenho que traçar o campo elétrico de carga por carga e depois somá-los para chegar na resultante. Quando eu tenho as linhas de força, basta eu traçar uma reta tangente à linha de força que eu já acho a direção e o sentido do campo elétrico resultante. Ok? E mais, as linhas de força, elas também servem para mostrar para a gente quais são os pontos de maior intensidade do campo elétrico. Aonde vai ser os pontos de maior intensidade do campo elétrico? Nos pontos que tiverem maior concentração de linhas de força. Então, se eu comparar esse ponto da estrela com o ponto aqui do coração, aonde vai ser o ponto que tem maior intensidade, o ponto no espaço que tem maior intensidade de campo elétrico? Aquele ponto que tiver maior concentração de linhas de força. Então, seria no ponto da estrela. Legal? Então, a representação do campo elétrico gerado por duas cargas de sinais contrários por suas linhas de força vai ter sempre essa configuração. Memorize essa configuração aí. Enxergue que as linhas de força estão saindo de um e entrando no outro. E se a quantidade de linhas de força mostra a intensidade do campo elétrico, eu posso afirmar que a carga positiva e negativa têm a mesma intensidade de eletrização, porque elas geraram a mesma quantidade de linhas de força. Tá? No caso de duas cargas de sinais contrários, as linhas de força vão ficar com essa representação, ok? Que mostra para mim que existe um ponto entre as duas cargas, que o campo elétrico vai ser zero, porque eles estão se opondo, que eles vão ter sentidos contrários, e que nos outros pontos aqui, eu consigo enxergar que o campo elétrico é sempre tangente às linhas de força. Então, em cada ponto aqui, eu consigo saber exatamente qual é a direção e sentido do campo elétrico gerado por essas duas cargas simultaneamente. Ok? Então, essa é a função das linhas de força. Representar o campo elétrico gerado em torno de uma ou mais cargas, para que a partir das linhas de força eu consiga determinar a direção e sentido do campo elétrico. Como? Com retas tangentes às linhas de força. Tá? Continuando. Ô, Alexandre. Oi. Só volta esse slide, por favor. Aí. Claro. Mentira, é voltar. Esse? Isso. Legal. Quer dizer que o ponto, se colocar uma carga no centro, nesse meio aí, ele teria um campo nulo?
Se eu tenho uma carga que está sob a ação de um campo elétrico nulo, ela não vai sofrer força elétrica, porque ela não vai estar sob a ação de um campo elétrico, né? Se eu pegar aqui, ó, deixa eu voltar a tela e aqui fica mais claro de você entender. Deixa eu só apagar, rapidaço. Conforme aquele desenho, você viu que eu tinha duas cargas positivas. Eu vou ter uma carga positiva aqui à esquerda de vocês, outra carga positiva à direita de vocês, e essas cargas geram um campo elétrico, sim? Se elas estão alinhadas horizontalmente, e eu penso em algum ponto aqui na linha horizontal entre elas, a carga positiva do lado esquerdo, que eu vou chamar de carga Q1, ela vai gerar neste ponto no espaço um campo elétrico para onde? Na horizontal, que é a reta que une a carga e esse ponto no espaço, para a direita. Sim? Que eu vou chamar de E1. E a segunda carga vai gerar um campo para a direita. Que se eles tiverem a mesma intensidade, o que acontece? Eles se anulam. Então vai ser um ponto de campo elétrico nulo. Sim? Aonde que é esse ponto? É no ponto médio exato entre as cargas? Não. Hã? Sim, por causa tem que ter a mesma distância, né? Não. Se as cargas tiverem a mesma intensidade. Lembra que sim. é determinado por K, a constante, a intensidade da carga, Q1 ou Q2, depende de qual eu estiver analisando, sobre a distância ao quadrado. Se a intensidade de Q1 for igual de Q2 e a constante o meio for o mesmo, então vão ser fatores que vai fazer com que o campo elétrico se diferencie. Então, olha só, se a distância for igual, obrigatoriamente essas cargas vão ter que ter a mesma intensidade por esse ponto em que o campo elétrico vai ser nulo, seja no ponto médio certinho. Agora, se eu falo, por exemplo, que Q1 é menor que Q2 em módulo, o que vai acontecer? Neste ponto aqui, o campo elétrico de 1 ia ser, se Q1 for menor do que Q2. Se eu pegar o ponto médio, o campo elétrico de 1 vai ser menor do que de 2, porque a constante vai ser a mesma, a distância vai ser a mesma, mas a intensidade de Q1 vai ser o quê? Menor que o de Q2, o campo elétrico gerado por Q1 vai ser menor que o campo elétrico menor do que o E2. Então, se eu deslocar para um ponto mais para a direita, o que vai estar acontecendo? Ponto X. Se eu deslocar para X, o que vai estar acontecendo com a intensidade do campo elétrico de 2? Aumentando. Vai aumentar. E de 1? Diminuir. Vai chegar num ponto de equilíbrio? Não. Se eu for para o lado Y aqui. Aí sim. Em algum lugar aí. O elétrico de 1 vai o quê? Aumentando, vai ficando mais próximo da carga 1. E de 2 vai o quê? Diminuindo. Então, diminuindo. O ponto em que o campo elétrico vai ser neutro, nessa condição, vai ser mais próximo da carga de quê? Menor intensidade. Se as duas cargas têm a mesma intensidade, o ponto de campo elétrico nulo vai ser no meio. Se for de intensidade diferente, vai ser onde? Mais próximo da carga de menor intensidade. Eu imagino que a intensidade das cargas sejam iguais nesse ponto. Se eu venho e coloco uma terceira carga, positiva que seja, a carga 2 vai gerar uma força de quê? Repulsão. F2. E a carga 1? F1. Se as cargas Q1 e Q2 geram intensidades de campos iguais, a força gerada por elas nessa terceira carga também vai ter a mesma
intensidade. O que eu posso concluir? Que ela se anula. Os pontos que não existir campo elétrico, não vai existir força elétrica. Jamais. Então, se eu quero que uma carga não sofra ação de alguma força elétrica, eu garanto que naquele ponto no espaço não tenha nenhum campo elétrico. Ok? Uma estratégia de eu fazer isso. Uma estratégia de eu fazer que uma carga não sofra, garanto que uma carga nunca vai sofrer ação de um campo elétrico. Coloco ela dentro do interior de um condutor. Existe o fenômeno que a gente vai discutir na próxima aula, que é blindagem eletrostática, que eu já até discuti em aula, na verdade, que acontece no caso de eletrização de corpos condutores. Corpos condutores garantem que a distribuição de cargas na sua superfície seja de forma equilibrada e que no interior dele o campo elétrico seja sempre nulo. Daí o corpo nunca vai sofrer força elétrica dentro de um material condutor. Tranquilo? Ok? Ficou claro? Sim, ficou sim, valeu. Show de bola. Então, deixa eu voltar aqui para nós darmos prosseguimento à nossa discussão no finalzinho de aula. Chegou até um ladrão, eu acho, aqui no cursinho, que está abrindo porta aqui. Quem que é? Acho que é Marco Túlio. Passa o pincel. Ainda bem que não foi o redondo, né? Credo. E essa figura aqui, que eu estou mostrando para vocês? O que vocês podem me falar acerca das cargas Q1 e Q2? Q1. Q1 é positivo. Positivo. Q2 é negativo. Q2 é negativo. Negativo. Como é que você sabe que Q1 é positivo? As linhas de campo estão saindo dele. As linhas de força estão saindo dele. E Q2 é negativo, porque as linhas de força estão entrando. Legal. Por que não ficou igual aquele primeiro exemplo? Esse aqui, ó. Por que não ficou assim? Ficou assim. Porque as cargas são diferentes. Intensidade diferente. Quem vai ter maior intensidade? Q2. Q1. Por que Q1? Porque tem mais linhas de força. Pode ver que todas as linhas de força que saem de Q1, nem todas entraram em Q2. Então, mostra que Q1 tem mais linhas de força do que Q2. A intensidade do campo elétrico gerado por Q1 é maior do que Q2. Então, a carga Q1 é mais intensa do que a carga Q2. Rolou? Ficou claro? Ah, sim, tranquilo. Show! E esse cara aqui, vocês precisam saber da configuração dele, velho, porque campos elétricos uniformes são extremamente amplamente utilizados em desenvolvimentos tecnológicos e experimentos, ok? São campos mais padrões, né? Ele vai ter um comportamento padrão ao longo de todo o espaço. E aí fica mais fácil de controlar o comportamento das cargas que estiverem sob a ação deste campo. Então, um campo elétrico uniforme é um campo elétrico que vai ser sempre formado por duas placas paralelas. Normalmente, elas são placas condutoras, porque tem que garantir que a distribuição das cargas em cima e embaixo sejam de forma equilibrada. Mas teve uma questão, se eu não me engano, até do Enem mesmo, que colocou um campo uniforme feito por duas placas isolantes, mas no enunciado ele falou que as cargas estavam distribuídas de forma equilibrada. Então, não interessa se é condutor ou se é isolante. Ok? Então, tem que ser duas placas paralelas, normalmente condutoras, eletrizadas com cargas de sinais opostos e de mesma intensidade. Quando eu faço isso, eu garanto que as linhas de força do campo elétrico saiam da carga positiva e vão para a carga negativa. Como eu tenho as duas placas paralelas, essas linhas de forças vão sair também de forma paralela entre elas e perpendicular com a placa. Qual que é a consequência disso?
qualquer ponto que eu pegar neste espaço entre essas duas placas, o campo elétrico vai ter sempre a mesma direção, mesmo sentido e mesmo modo. Qual que é a direção? Vertical. Qual que é o sentido? Para cima. Qual é a intensidade? Aí eu sei lá, tem que colocar uma carga de prova aqui dentro e fazer o quê? Medir a força elétrica gerada nela e fazer a razão, né? Da força elétrica gerada na carga de prova sobre a intensidade desta carga de prova. Ok? Então, no mais, galera, é isso.